Por muito tempo da minha vida, jogos de terror nunca foram a minha praia. Não por um motivo super profundo, e sim por eu ser bem medrosa mesmo. Mas isso é algo que tem mudado de uns anos pra cá. Eu meio que perdi esse meu medo e venho experimentando esse gênero com mais frequência, conhecendo franquias que eu nunca pensei que gostaria, sendo Silent Hill a que mais ganhou meu coração. O segundo título em especial virou um dos meus jogos favoritos da vida, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. As minhas lembranças da primeira vez que encostei no jogo são vagas, mas eu provavelmente tinha uns 11 anos na época. Eu não fui muito longe, mas não me recordo bem onde eu parei exatamente, mas foi bem no comecinho do jogo. Parte por eu ser bem novinha e não saber inglês direito, mas também porque o jogo era, pra mim, ainda mais uma criança, perturbador demais. Eu acabei não aguentando, eu desliguei o videogame e não encostei no jogo por anos. Até que há uns anos atrás, quando mais velha, eu senti vontade de jogar no PlayStation 2. E enquanto eu ia escolhendo o jogo que eu ia jogar, eu vi o Silent Hill 2, então eu pensei, por que não dar mais uma chance? Naquela vez, joguei o jogo do início ao fim, e rapidamente se tornou um dos meus jogos favoritos. Silent Hill 2 é sobre James Sunderland, indo até Silent Hill pois recebeu uma carta de sua esposa, Mary, pedindo para que ele vá encontrar em Silent Hill, no lugar especial deles. Mas acontece que a esposa morreu há 3 anos de uma doença terminal. Mas mesmo assim, o personagem vai até o local, preso a um fio de esperança que ela esteja realmente viva. Mas o que realmente espera James é um espelho sujo, perverso, que reflete tudo o que sua mente esconde dele mesmo. O que realmente está à espera do personagem é uma verdade mais assustadora que qualquer monstro que ele vai enfrentar. Silent Hill, antes um lugar onde o casal passou férias agradáveis, agora se encontra decadente e tomada por névoa. Mas você não está sozinho. A cidade está tomada por criaturas, desde os Lying Figures, os manequins, as enfermeiras no hospital e ele, o Pyramid Head, ou Cabeça de Pirâmide. Esse último será seu Nemesis te perseguindo o jogo inteiro, uma figura bem importante para o personagem do James, inclusive. Falando das criaturas, já quero tirar isso logo do caminho. Não sei se isso é considerado um hot take ou não, mas sendo bem honesta, eu não sou muito fã do bestiário desse game aqui. Não é que eu não gosto dos monstros, muito pelo contrário. Os simbolismos que eles carregam é um dos motivos desse jogo ser tão amado. Me refiro à sua variedade. É sério, é muito chato ter que enfrentar os mesmos 2 inimigos o jogo inteiro. Eu sei que o jogo não tem só 2 monstros, mas convenhamos, as enfermeiras só aparecem no hospital e brevemente pelas ruas de Silent Hill no The Other World. E os mandarins são piores ainda. Só aparecem debaixo das grades em lugares muito específicos e mal aparecem no geral. Pelo resto do jogo inteiro, você terá que lidar com os Lying Figures e os manequins. Só. É chato, gente. Além de que os inimigos são facilmente derrubados com as armas melee, fazendo o combate ser muito trivial e tornando o jogo muito fácil, sabe? Mas enfim. Silent Hill 2 no geral não se difere muito mecanicamente do seu antecessor. Continuamos apertando os mesmos botões para atacar, ainda exploramos para coletar itens chave, munição e outros itens escassos, resolvendo puzzles no caminho, enfim, tudo de bom que essa franquia oferece. Sua maior diferença com o primeiro título é a narrativa, que, por mais que se passe no mesmo universo, deixa a questão do culto e a Alessa um pouquinho de lado para dar espaço a uma nova história envolvendo personagens e temas diferentes. A história também tem um foco bem maior no protagonista e na sua psique do que explicar o lore da cidade, ao contrário do primeiro jogo. O que não é ruim, só um contraste que acho interessante. Nosso primeiro destino é o Parque Rosewater, que é onde James imagina que seja o lugar especial que Mary menciona na carta. Mas você não vai conseguir chegar lá convencionalmente, pois as ruas estão destruídas, e obrigando a passar por um complexo de apartamentos para passar para o outro lado. E logo nessas primeiras horas de jogo, dá para perceber que Silent Hill não é só um mero background, ela é um personagem. A câmera do jogo mostra um pouco dessa personalidade. Eu sentia que a todo momento algo vigiava James durante a jornada dele, e o julgava ativamente. Como por exemplo, quando você encontra a lanterna, ela se posiciona no manequim com o vestido da Mary. A câmera se fixa ao lado do boneco.
enquadrando James, o expondo. Quando mudamos de cara com o Pyramid Head pela primeira vez, ele está do outro lado das grades, encarando o jogador intensamente, como se o personagem fosse um prisioneiro. Como se James fosse a real anomalia naquele espaço. Muitos não gostam da câmera dos primeiros Silent Hills, e eu entendo completamente. É muito chato ter que controlar e irrita às vezes. Quer dizer, você nem controla. Sendo bem honesta, isso, pra mim, ajuda também a intensificar essa falta de agência e o sentimento de aprisionamento. Por mais que a câmera seja assim um defeito do jogo, eu acho que ela contribui para esses dois fatores. Desde o início, a cidade parece ditar quando e por onde você tem que ir para chegar até seu destino. O começo pelas ruas de Silent Hill deixa isso bem claro. Olhando no mapa, parece uma rota simples, mas todas as ruas que convencionalmente te levariam até o parque estão bloqueadas, obrigando James a fazer um trajeto muito mais longo e específico, que te levará até os apartamentos Woodside, onde você não vai só encontrar outros Lying Figures, mas também um novo inimigo, o manequim. E também encontrará uma figura bem recorrente que eu já mencionei anteriormente, que é o cabeça de pirâmide. Os caminhos até o seu objetivo nunca vão ser diretos. A cidade parece bloquear rotas óbvias, fazendo o jogador ter que optar por outras mais complicadas, sabe? Silent Hill parece querer te mostrar coisas antes que você progrida. Como eu disse antes, a cidade ela dita o ritmo da sua aventura e não o contrário. Nós não somos as únicas pessoas presentes na cidade vivendo seus pesadelos. Ao decorrer do jogo, você cruzará o caminho com alguns outros personagens, que assim como James, estão tendo suas próprias experiências naquela realidade distorcida. Todos os diálogos que temos com eles são esquisitos, no mínimo. Eles têm um toque de Vale da Estranheza que contribui para essa atmosfera de sonho do jogo. A cada vez que encontramos os demais personagens, eles parecem ficar mais cientes do real motivo de terem vindo, descobrindo uma terrível verdade enterrada no seu subconsciente. Mas de todos eles, Maria se destaca. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. Esta é uma figura bem mais intrigante. É uma mulher idêntica a Mary, mas com a maneira de se vestir e agir muito distantes com a mesma. É uma personagem bem suspeita desde a primeira interação, mas diferente dos outros personagens, ela nos acompanha brevemente durante sua jornada. Sua companhia é boa, por mais que pra mim ela tire bastante aquela sensação de solidão e isolamento que eu havia gostado tanto. Ao decorrer do jogo, percebemos que Maria não é uma pessoa normal como as demais. Ela é morta diversas vezes na nossa frente e depois aparece viva, como se nada tivesse acontecido. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? A este ponto, dá pra assumir que Maria não é real, e sim uma manifestação da cidade, assim como todos os outros monstros. Um detalhe que nunca vi pessoas apontando é o fato de James nas cutscenes em CGI ter os olhos tapados pela sombra na maioria das vezes. Não sei se isso foi proposital ou eu só tô pensando muito, mas levando em consideração que os olhos são as janelas da alma, eu interpreto isso como o fato de não sabermos quem James realmente é. Só conhecemos o seu exterior, enquanto o seu eu de verdade e o que ele esconde do jogador é refletido em Silent Hill. Quanto mais você adentra na cidade, mais distorcida e surreal suas estruturas se tornam. A prisão Toluca é onde o terror surrealista de Silent Hill atinge seu ápice pra mim. A prisão Toluca se localiza abaixo do museu. O personagem deve descer essa enorme escadaria e pular nesses buracos que não fazem o menor sentido estarem ali. Eu não pretendia falar sobre cada lugar especificamente, pois isso tornaria o vídeo enorme, mas a prisão Toluca merece esse destaque. É facilmente o local mais macabro do jogo. A prisão é um lugar de morte, sofrimento, aprisionamento e controle. Esse lugar transmite uma sensação tão ruim, mórbida, sabe? Um dos seus objetivos aqui é achar 3 peças: o opressor, a sedutora e o porco glutão, para encaixar num cadafalso com 3 trepeções quadradas que se localizam num salão amplo e estranhamente vazio, contendo apenas o cadafalso no seu centro.
É facilmente uma das salas mais sinistras do jogo, na minha opinião. A porta que normalmente levaria a uma sala pequena dá acesso a esse espaço enorme, escuro e vazio, tendo apenas uma forca em seu centro. É uma sala muito perturbadora que ficou gravada na minha mente. Sua jornada na prisão é a que mais exemplifica o que quero dizer com o olhar julgador da cidade e o quão bem feita é a atmosfera desse jogo. Falando das salas, tem um detalhe que amo muito, é que algumas delas têm suas próprias trilhas, que só tocam nelas. Os meus exemplos favoritos são o Pizza Bowl-O-Rama, e o Heaven's Night. Isso deixa essas salas tão memoráveis, pois o jogo é bem silencioso grande parte do tempo. A única coisa que você vai ouvir durante sua jogatina na maioria das vezes vão ser os passos dos inimigos, o som do rádio e alguns sons medonhos. Falando em sons medonhos, são sons esquisitos que deixam o ambiente mais perturbador, pois você não sabe de onde o som vem e isso incomoda, de um jeito bom. Isso é um dos motivos de alguns lugares serem tão memoráveis pra muita gente. Porra, o Heaven's Night é o lugar que não tem nada pra fazer, só servindo para passar pro outro lado da rua, mas mesmo assim é um dos locais mais marcantes da franquia inteira, principalmente por causa da música que toca. Entre o museu e o labirinto, James pula em diversos buracos, e a esse ponto o personagem deve se encontrar quilômetros debaixo da terra. Mas mesmo assim ele abre uma porta e volta à superfície. O jeito que James reage a essa espiral de loucura também contribui para essa estranheza toda. James a todo momento parece muito apático a tudo o que acontece. Quando ele encontra o Lion Figure pela primeira vez, ele afirma que aquilo com certeza não é humano, mas nunca se pergunta o que realmente é aquela coisa, e na verdade não parece nem se importar. Ele não parece questionar o que está acontecendo, e não pensa duas vezes em fazer coisas que um adulto normal nunca faria. É como se ele já estivesse acostumado a andar por esses corredores claustrofóbicos. Mas de onde vem esse julgamento, vigilância e acusação que a cidade põe sobre o personagem? Ao decorrer da narrativa, fica bem claro que Mary não morreu há 3 anos atrás, e sim recentemente. Quando chegamos no hotel, o lugar especial do casal, que inclusive é o único lugar que não parece decadente, você vai atrás da fita cassete que James esqueceu há 3 anos, e vai até o quarto que eles residiram durante sua estadia, e assiste a fita. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's
so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Mary não morreu por causa da doença. James tirou sua vida. Você se sente traído. Por todo esse tempo, você torceu pelo James e cria uma conexão com o personagem. Silent Hill 2 saiu numa época onde a maioria dos protagonistas de videogames eram heróis cheios de carisma e virtude. Alguém a seguir como exemplo. Esse jogo faz o contrário. Silent Hill 2 pega esse personagem e te faz criar uma conexão forte com ele, para depois revelar algo imperdoável. James e Mary tinham um bom casamento e se amavam muito, mas tudo obviamente mudou quando a esposa contraiu uma doença terminal. A doença deteriorava a pele da mulher, causando várias feridas no corpo, principalmente em seu rosto, o deformando completamente. Quando Mary descobriu que ia morrer, passou a viver triste, frustrada e com raiva, a descontando em todos que amava, mas principalmente em seu marido, James, o afastando com palavras duras mesmo quando ele tentava ajudar, e isso perdurou por longos 3 anos. Aos poucos, James passou a carregar sentimentos conflitantes. Ele amava Mary e sofria ao vê-la naquela condição, mas também estava cansado, frustrado e preso a uma vida que parecia girar em torno apenas da doença dela. Parte dele queria que o sofrimento de Mary acabasse. A outra sentia ódio, não só por causa do tratamento que recebia, mas também porque sentia falta de sua vida quando esta não girava em torno da doença de Mary. 2 sentimentos contraditórios, compaixão e egoísmo, que unidos ao estresse motivaram James a fazer o que fez. Após o ato, James entrou em estado de negação e culpa tão forte que mentiu para si mesmo, acreditando que Mary morreu há 3 anos por causa da doença e que ela enviou uma carta para ele. Todas as criaturas encontradas em Silent Hill são um reflexo do que James passou durante o estado terminal de Mary. Mas o cabeça de pirâmide se destaca. Ele simboliza a culpa de James e a vontade que ele sente de ser punido pelo que fez com a esposa. Por isso que ele te persegue o jogo inteiro. E mata Maria diversas vezes, pois Maria é uma versão distorcida de Mary e que tenta tomar o lugar da esposa, seduzindo o personagem. Maria e o cabeça de pirâmide são forças completamente contrárias. Enquanto uma tenta fazer você escapar da verdade, o outro tenta fazer James aceitar o que fez com a Mary, aceitar a verdade, ao mesmo tempo que o pune. Após essa revelação, temos algumas boss fights, sendo uma com Pyramid Head e outra com Maria. E depois essa cena, e põe um fim a tudo isso. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die.
The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James, please. Please do something for me. Go on with your life. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. E o jogo termina com a carta do início do jogo, só que completa dessa vez. É um momento muito emocionante que me fez chorar da primeira vez que joguei. Muita gente fala mal da dublagem do jogo, mas eu nunca entendi o porquê. Pois eu sempre achei ela bem competente, tendo alguns trabalhos excelentes, como a dubladora da Mary e da Maria. Sério, ela fez um trabalho fenomenal lendo essa carta. Entretanto, todavia, esse é só um de 6 finais possíveis. Silent Hill 2 não possui um final verdadeiro. De acordo com os desenvolvedores, isso cabe ao jogador decidir. Mas vou falar apenas sobre 2, que na minha visão são os que mais fazem sentido. Este que acabou de tocar é o final Live, o final bom, que eu peguei na primeira vez jogando, onde James aceita a verdade e Mary o perdoa, e o personagem deixa Silent Hill junto de Laura, finalmente conseguindo conviver consigo mesmo. Mas também temos o final In Water, que é o final ruim, e é o que muitos consideram como o verdadeiro. Aqui é a mesma coisa, James aceita a verdade e Mary o perdoa, mas James não consegue se perdoar. Now I understand the real reason I came to this town. I wonder, what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. Na minha opinião, eu entendo o motivo das pessoas acharem que o final In Water é o verdadeiro, levando em consideração o Silent Hill 4. Mas, cara, não sei não. No meu coração sempre o final verdadeiro será o Live. Eu amo esse final com todas as minhas forças, cara. Pra mim, no meu coração é o final verdadeiro. Sério, eu amo muito esse jogo, vocês não têm noção. Silent Hill é muito importante pra mim. Por isso esse vídeo foi muito difícil de escrever. Pois não é fácil falar sobre esse game, é só dar uma olhada nas análises sobre ele. Todas têm mais de 1 hora. Considere dar um like e se inscrever, que isso me motiva bastante a continuar e fazer esses vídeos que dão muito trabalho. Tchau.